Vamos começar? Bom, trouxe aqui para o YouTube uma pergunta que eu recebi lá no meu Instagram. Coloca aqui pra gente, edição. Olha só, prática jurídica na AGU, são 2 ou 3 anos? Eu já até sei de onde veio essa dúvida, a AGU fez uma confusão com isso ano passado e é isso que a gente vai tratar aqui nesse vídeo. Vocês já me conhecem e sabem como é que as coisas aqui funcionam. Gostou do vídeo? Você deixa seu like, compartilha, curta, bota aqui nos comentários, mas por enquanto eu não vou pedir nada disso para vocês, aqui a gente joga assim. Se eu te ajudo, aí sim, lá no final do vídeo, vocês me ajudam, mas por enquanto podem ficar tranquilos, a casa é de vocês. Bom, o que a gente tem que tratar aqui? Prática jurídica na AGU é um requisito para novos procuradores? Sim, a AGU é uma das carreiras que exige prática jurídica, então vocês têm que cumprir prática jurídica para entrar nas carreiras da AGU. Trocando em miúdos, falando de outro modo, se você ainda está na faculdade ou acabou de se formar ou se formou muito próximo ali da data da posse, da data dos concursos, muito provavelmente esse concurso não é para você. Não vou entrar aqui no mérito se está certo, se está errado, se é melhor, se é pior, é como as regras estão postas hoje. E aí, o ponto que a gente entra aqui, o ponto crucial da pergunta é entender se existe 2 anos de prática jurídica ou 3 anos de prática jurídica. E essa pergunta tem uma resposta simples. 2 anos de prática jurídica, porque é o que prevê a Lei Complementar 73, lá no seu artigo 21, parágrafo 3º, que é a lei orgânica da AGU. Só que se fosse só para mandar vocês lerem a lei, era muito fácil, né? Não precisava eu fazer um vídeo aqui. Vamos entender de onde veio esses 2 anos, como ele é regulamentado e por que gerou-se essa confusão, se são 2 ou 3 anos, porque igual eu falei, ano passado, ou melhor dizendo, no último concurso, a AGU causou uma confusão com isso aqui. Apesar de a Lei Complementar 73 prever o prazo de 2 anos como exigência de prática jurídica na AGU, ela também prevê lá no artigo 7º, que trata das competências do Conselho Superior. Já conversamos muito aqui sobre esse órgão, lembra? Naquele vídeo que a gente falou sobre os novos concursos da AGU. E é o órgão que tem a atribuição de propor, organizar e dirigir os concursos da AGU. Só que o parágrafo único desse mesmo artigo fala que os concursos que são propostos, organizados e dirigidos pelo Conselho Superior terão seus critérios definidos integralmente por este órgão. E aí, no exercício dessa atribuição que a lei determinou, o Conselho Superior editou a Resolução número 1 de 2002, que ela disciplina os concursos para ingresso nas carreiras da AGU. E é claro que essa resolução sofreu alterações posteriores. Olha o que eu estou falando com vocês, ela é de 2002. Vamos entender como é que era a redação original para vocês entenderem de onde surgiu essa confusão e vocês não confundirem mais. Inicialmente, a gente tinha lá no artigo 27 uma previsão que dizia o seguinte: os 2 anos de prática jurídica serão aceitos, e aí tem lá as hipóteses, e aí a melhor regra que existia nessa resolução, na minha opinião, porque era algo que facilitava muito os candidatos, era a comprovação desses 2 anos de prática jurídica mediante o exercício de estágio profissional durante a faculdade. Falando de uma maneira aqui mais tranquila, com menos juridiquês, basicamente o que a resolução fazia é o seguinte: olha, estágio realizado dentro dos parâmetros, claro, do que é exigido na graduação, realizado durante a colação, durante o curso de Direito, antes da colação de grau, pode ser utilizado como comprovação de prática jurídica. Por que eu disse que isso aqui era uma das melhores previsões dessa resolução? Porque era muito fácil comprovar a prática jurídica. Eu, por exemplo, na época que eu fiz a minha prova em 2013, eu tinha como comprovar os 2 anos de prática jurídica como advogado. Só que a comprovação com o estágio da faculdade era muito mais fácil. Eu lembro que eu mandei uma mensagem, talvez tenha ligado para a coordenadora do núcleo de prática jurídica na época, e ela me forneceu umas 3 cópias dessa certidão, que era assim, uma folha, dizendo que eu tinha cumprido o estágio, o período, tudo mais, quanto tempo que eu fiz, descrevi as minhas atividades. E aí ela mesmo falou: João, já vou te dar 3, que às vezes você precisa de um outro concurso e tal, você já fica com isso aí. Graças a Deus não precisei, mas foi muito fácil de fazer essa comprovação, então eu mandei só a minha certidão de prática jurídica. Só que, mais ou menos no momento que a gente está agora em relação a esses possíveis novos concursos,
momento de pedir, né, o ateste orçamentário para o Ministério do Planejamento, Orçamento, ou para o Ministério de Gestão, Inovação e Serviços Públicos, mais ou menos nessa época, só que nos últimos concursos, a AGU, ao mesmo tempo que fez esse pedido para os concursos que já aconteceram, o Conselho Superior decidiu fazer uma mudança nessa resolução, que é a resolução número 1, que disciplina os concursos da AGU. Ela decidiu mudar esse parágrafo único do artigo 27 e fez isso por meio da resolução número 6 de 2021, que passou a prever o seguinte: agora não mais será aceita a comprovação de prática jurídica com atividades antes da colação de grau. Apenas serão admitidas atividades posteriores à colação de grau. De novo, trocando em miúdos, que aqui a gente conversa na proximidade, basicamente o que a AGU decidiu foi: a partir de agora, vamos aceitar prática jurídica apenas aquelas atividades exercidas após a colação de grau, depois que a pessoa tiver formado, nada mais de estágio durante a faculdade. E aqui eu preciso da atenção de vocês para vocês entenderem direito o que eu vou falar, para não confundir o que eu estou dizendo. Não foi discutido se é melhor ou pior ter um procurador novo que tem 2 anos de prática jurídica, 2 anos de formado no mínimo. Não foi discutido nesses termos. O que o Conselho Superior discutiu é: olha, a gente tem 2 formas de encarar essa situação aqui. Por um lado, é muito bom ter essa galera nova que está saindo direto da faculdade, ingressando na AGU, cheio de animação, cheio de vigor, cheio de conhecimento, com tudo fresco na cabeça. Mas por outro lado, a gente tem que pensar se a gente não quer também um perfil daquela pessoa, daquele concurseiro, daquela concurseira, que já teve tempo de experimentar a prática jurídica na vida profissional mesmo, depois de formado. Pessoas que exerceram advocacia, pessoas que exerceram outros cargos jurídicos, e aí eles trazem um pouco mais de bagagem para os quadros da AGU, que a gente enfrenta aqui questões de altíssima relevância. De novo, eu não estou colocando em termos de melhor, pior, mais qualificado, menos qualificado, e nem o Conselho Superior colocou desse jeito. É uma questão de perfil dos novos candidatos, dos novos procuradores, melhor dizendo, né? Porque para a gente estar falando de prática jurídica, comprovação de prática jurídica, a pessoa já venceu as etapas do concurso. E aí prevaleceu a tese naquela época de que vamos priorizar por agora, a partir de agora, aquele perfil da pessoa que já tem mais experiência jurídica para trazer pessoas mais experimentadas para dentro da carreira. Tá certo? Tá errado? Tá melhor? Pior? O Conselho Superior não entrou, eu não vou entrar, e aí é a regra que foi posta. Então, a partir da resolução número 6 de 2021, a AGU passa a admitir 2 anos ainda. A resolução não mudou a exigência de 2 para 3 anos, 2 anos, mas única e exclusivamente após a colação de grau. E aí, qual foi a bagunça que a AGU fez e que começou a causar uma certa confusão? Como essa decisão do Conselho Superior, essa mudança, o pedido de vagas aconteceu lá em julho de 2021, quando a gente chegou lá em setembro de 2022, que aí estava começando a chegar próximo à publicação dos novos editais, o Conselho Superior fez uma nova reunião e pensou assim: olha, a gente está admitindo comprovação de prática jurídica mediante comprovação de estágio na faculdade desde 2002. São 20 anos aceitando esse tipo de comprovação. Tudo bem que a resolução número 6 mudou isso e colocou para depois da colação de grau, mas são 20 anos de uma regra que está sendo mudada. Será que a gente está sendo razoável, sendo que a gente já iniciou as conversas, a gente já iniciou os trâmites para um novo concurso que deve acontecer em breve? Isso em setembro de 2022. E aí, em setembro de 2022, o Conselho Superior publicou uma nova resolução, a resolução número 7. Estou aqui com uma colinha assim, para não confundir número, não confundir data. E essa resolução número 7 diz o seguinte: ela suspendeu essa exigência de estágio de prática jurídica após a colação de grau. O que ela dizia era o seguinte: olha, essa regra vai começar a valer sim. A gente quer, nos concursos, pessoas que tenham já no mínimo 2 anos de prática contados após a colação de grau. Só que, para poder compensar essa mudança de uma regra que valeu por muito tempo, nós vamos suspender essa exigência para concursos que tenham os editais publicados até o final de 2022. Veja bem, o Conselho Superior não revogou aquela norma. Ela suspendeu apenas para concursos cujos editais forem publicados até o final de 2022. Estou usando aquele tempo, né, o tempo verbal aqui, como se eu tivesse lá em 2022. E aí o que aconteceu? Essa resolução suspendeu, é de setembro de 2022. Em dezembro de 2022, mais especificamente em 26 de dezembro de 2022,
ali nos 45 do segundo tempo, são publicados os 3 editais do último concurso da AGU. Edital de Procurador da Fazenda Nacional, Procurador Federal e Advogado da União. Ou seja, a regra de que agora esses 2 anos de prática jurídica devem ser comprovados com atividades após a colação de grau ainda está valendo, mas ela não se aplicou para os concursos, os últimos concursos, que são de 26 de dezembro de 2022, por causa dessa suspensão dessa regra que foi operada pela resolução número 7 de 2021, de 2022, melhor dizendo, viu? Tive que recorrer à minha colinha aqui de novo, de setembro de 2022. Então, para os novos concursos da AGU, qual que é a regra que está valendo? Está valendo comprovação de prática jurídica de 2 anos, única e exclusivamente após a colação de grau. Pode ser que essa regra seja modificada? Pode, como foi modificada anteriormente, mas ninguém está conversando sobre isso, pelo menos sobre o que eu saiba, não tem conversa sobre isso. É possível, mas eu acho improvável. Ah, contaria com isso? Não contaria. Pode ser que aconteça? Pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. Hoje a gente trabalha com as regras que estão aí. Se tiver alguma mudança, começar a ter conversa sobre isso, eu venho aqui, gravo outro vídeo para vocês e coloco todas as cartas na mesa, tudo que eu tô sabendo. Só que a parte mais importante do vídeo vem agora. Olha bem a linha do tempo que eu falei com vocês. O momento que a gente está agora, o momento que a AGU pediu novas vagas para o Ministério do Planejamento e Orçamento, ele é muito similar ao momento que aconteceu em julho de 2021, que foi o momento em que a AGU mudou essa regra e fez o pedido de novas regras. Se a gente for pensar a primeira nomeação das pessoas que passaram nesse concurso da AGU, eles foram nomeados em junho de 2024. Do momento que a gente está agora até a posse de novos procuradores, a gente teve mais de 3 anos, ou aproximadamente 3 anos, né? Porque foi julho de 2021 até junho de 2024. Então, mesmo que as pessoas estivessem naquele momento em apuros, não tivesse a comprovação de prática jurídica, eles tiveram bastante tempo para correr atrás dessa comprovação, não é mesmo? Agora a gente está num momento extremamente similar. A AGU acabou de pedir novas vagas, esse pedido sequer foi analisado ainda, e se tudo acontecer mais ou menos com o mesmo tempo ali que aconteceu da última vez, é bem provável que a gente tenha nomeação e posse das pessoas desses possíveis novos concursos da AGU daqui 3 anos. E se a gente pegar a data de hoje, eu estou gravando esse vídeo no meio de julho, 17 de junho, melhor dizendo, de 2025, já se passaram até 4 anos desde aquela fase de pedido de vagas no concurso passado. Isso significa que você, que está para se formar, ou já se formou e não tem prática jurídica, tem tempo mais do que suficiente para correr atrás disso. Correr atrás do exercício de um cargo com atribuições jurídicas, exercer mesmo como advogado, se você tem OAB, procurar amigos, procurar atrás de clientes para poder fazer, cumprir os requisitos do edital e não ter problema na hora da prática jurídica, beleza? Essa é a parte mais importante desse vídeo. Saibam que ainda dá tempo de você correr atrás dos seus clientes, correr atrás do exercício de um cargo com atividades jurídicas, beleza? Se você ainda tem dúvidas sobre como funciona cada concurso, qual exige prática jurídica, qual é o tempo que não exige, eu vou te dar um conselho que não é de hoje, é um conselho que é de sempre. Olha aqui essa plataforma que eu montei para vocês, joaomarcelooliveira.com.br, tem diversas ferramentas aqui e hoje eu quero mostrar para vocês uma que tem tudo a ver com o que a gente está conversando aqui, que é o Destrava Procuradorias. Olha só, vamos ver quais são, de todas as procuradorias estaduais, das procuradorias federais, quais são aquelas que exigem prática jurídica ou não, tem o filtro e automaticamente ela já te mostra aquelas procuradorias que dispensam a prática jurídica, que exigem 2 anos de prática jurídica e até aquelas que exigem 3 anos de prática jurídica. E aqui é possível que você veja, então beleza, essas que dispensam a prática jurídica, eu posso me preparar para elas. As que têm 2 anos, talvez eu precise de um tempo a mais. As que têm 3 anos, então, eu preciso de um pouco mais de tempo ainda, ou talvez você já tenha até mais que 3 anos de prática jurídica. Você pode se preparar para qualquer uma delas. E aí, se você quiser se preparar com a gente, você tem à disposição o nosso calendário aqui. Tem diversas funcionalidades, tem diversos vídeos mostrando aqui para vocês como vocês podem
organizar o seu planejamento de estudos. Eu estou usando isso aqui, ó. Tive uma reunião ontem sobre a plataforma, até para trazer mais coisas para vocês. Gravei aulas para o treino, posso fazer, vou ter outra reunião na sexta-feira, então tá tudo aqui para o meu dia ficar todo organizado, ó. Inclusive, vou mostrar outra funcionalidade, ó. Eu revisei os slides para a aula e eu já gravei aqui o nosso vídeo para o YouTube. É claro que você pode lançar as atividades que são mais de acordo com o seu dia a dia. Talvez você não tenha um canal do YouTube, não tenha que gravar vídeos, mas tenha que, por exemplo, ler a 10 páginas aqui do PDFX, aqui eu estava mostrando para os alunos como lidar com a plataforma. Inclusive, uma outra funcionalidade aqui, ó, digamos que eu estivesse estudando, aqui eu já estou marcando o meu tempinho de estudo, mas parei aqui, ó, ele automaticamente já vai contabilizar no meu desempenho que eu estudei aqui 19 minutos e 46 segundos de lei seca, e isso vai gerando aqui, ó, um desempenho para eu monitorar tudo o que eu tenho estudado, e por semana específica, as tarefas que você vai completando. Então, se você quiser ter acesso a isso tudo e até aqui, ó, estudar comigo para esses concursos da AGU, tem aqui também a mentoria da AGU, que te dá acesso a 8 encontros no mínimo comigo, ao vivo, uma vez por mês, porque aqui a ideia não é vender susto, a gente tem tempo ainda de se preparar para esses concursos da AGU, fazer um planejamento estratégico, e aí todos os nossos encontros ao vivo vão ser lançados aqui, e claro, alunos da mentoria tem acesso integral a todas essas funcionalidades que eu mostrei para vocês. Como sempre, eu agradeço a atenção de todos vocês. Os links vão estar na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. E até o próximo vídeo.